Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs deste Brasil e deste mundo. Vamos falar hoje do craque e do centroavante impetuoso e valente chamado Ademir de Menezes. Ademir de Menezes, um jogador sensacional, um centroavante à moda antiga, guerreiro, lutador, intrépido, que passava como um furacão pelas zagas adversárias. Seu começo de carreira foi no Sport do Recife, sendo campeão pernambucano na década de 40. Logo em seguida, numa excursão com a seleção de Pernambuco pelo Rio de Janeiro, ele é contratado pelo Vasco da Gama, depois de realizar uma grande partida, fazendo 3 gols em cima do já glorioso Vasco da Gama. A partir daí, a sua carreira se transforma numa epopeia de grandes conquistas. Década de 40 toda foi um azougue esse jogador, foi espetacular, foi fantástico, fazendo gols atrás de gols, com a sua principal característica, que era a arrancada em diagonal, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Driblava, envolvia as defesas com muita rapidez, com inteligência, com força e gols espetaculares. Ademir Menezes foi o maior centroavante da década de 50, 40 e 50. De 1940 a 1954, 53, ele foi o maior centroavante do mundo. Na Copa de 1950, ele foi o artilheiro máximo com 9 gols e vice-campeão do mundo. Um jogador que criou um modo de jogar, criou uma forma nova de atuar como centroavante. Ele era um centroavante que voltava, abria espaços e dava as arrancadas com a bola dominada. Ele era uma espécie de ponta de lança centroavante. Voltava para o meio de campo e dava arrancada de 30, 40, 50 metros, terríveis, velocidade, rapidez, malícia, senso de gol, percepção do gol, semblante do herói. Era um jogador da época heróica e foi um dos heróis do Brasil. Campeão pela seleção brasileira em 1949 no Sul-Americano, campeão pelo Vasco da Gama do Sul-Americano Interclubes em 48, em 1946, Gentil Cardoso, que era um excelente técnico, era um filósofo da bola. Eu me formei em História e Filosofia, e o Gentil Cardoso era um filósofo do dia a dia, excepcional, estudioso, formado em Educação Física, enfim, um grande técnico. Ele trabalhava no Fluminense, e ele faz o pedido: deem-me Ademir, que eu lhes daria o título. Ademir estava no Vasco da Gama. O Fluminense contrata o Ademir de Menezes, e o Fluminense é campeão carioca, com o Ademir fazendo gol na final. Enfim, depois o Ademir de Menezes volta para o Vasco da Gama e atua por mais um bom tempo no Vasco. 449 gols. Encerrou a carreira aos 31 anos. É a sua marca, 449 gols. Foi um jogador excepcional, fantástico. Campeão pela seleção brasileira do Pan-Americano de 1952, na primeira vitória do Brasil fora do país. Na vitória sobre o Chile por 3-0, ele fez 2 gols. Enfim, a história dele é espetacular. Ele criou um novo posicionamento na zaga adversária, foi criado a partir das arrancadas fabulosas e fantásticas de Ademir de Menezes, foi criado um quarto zagueiro estilo líbero, que ficava à espera do jogador, para tentar desarmá-lo, porque ele passava por 2, 3 em zigue-zague, em velocidade, era velocista, fazia 100 metros em 11, 10 segundos. Ele era um velocista. Quando ele pegava a bola e partia em diagonal, não tinha como segurá-lo. Então criaram uma espécie de líbero que ficava sempre na cobertura da zaga, ou dando o primeiro combate para o jogador, ou ficando na sobra dos 2 zagueiros. Portanto, Ademir de Menezes mudou um esquema tático. Ele mudou a formação tática. Uma formação tática que era 4-2-4, ele mudou para 4-4-2, ou às vezes 4-5-1, já naquela época, em função, formação tática, tá? Com a movimentação de jogadores em campo, em função das suas arrancadas, de sua forma e do seu modo bonito e objetivo de definir a jogada. Futebol determinado, futebol seguro,
futebol forte, futebol rasante, futebol de um verdadeiro guerreiro. Um guerreiro dos gols, o maior centroavante do mundo nesse período. Ademir de Menezes é glória imortal. Quando encerrou a carreira, se tornou comentarista, também com muita capacidade e com muito amor pelo futebol. Amava o futebol, lutava pelo futebol, dava vida pelo futebol. Centroavante com espírito heróico, centroavante ponta de lança, um gigante da história do futebol brasileiro. Ademir de Menezes é glória eterna e estará eternamente nos nossos corações. Grande fenômeno do futebol mundial.